Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui de novo, dando sequência ao primeiro vídeo que a gente falou sobre a internação, como é a internação de um paciente quando ela ocorre normalmente, quando ela é necessária. Agora a gente vai falar da parte prática dessa internação. No outro vídeo eu falei para vocês que um médico de plantão recebe o paciente, que é preciso falar tudo, que informações passar, como foi o trajeto, a caminhada desse paciente até então, até chegar ali na porta da clínica, por que que ele está ali, isso é importante. Quanto mais informações você tiver disponíveis, se você não souber muita coisa a respeito do paciente que você está acompanhando, do familiar que você está acompanhando, anote, pergunte a quem conhece ele, pergunte a uma pessoa que, de preferência, conviveu na infância dele. Então, pergunte tudo, como ele era uma criança, se houve uso de drogas na adolescência, pergunte tudo, ou na vida adulta, o álcool, como é a relação dele com a bebida, se ele fuma ou não, que quantidade, tá? Tudo isso é importante. Quanto mais informações você levar, mais eles vão traçar um tratamento terapêutico mais adequado para o seu ente querido, tá? No caso, também, só relembrando, pessoas que já têm um tratamento aqui fora, já têm um tratamento acompanhado por um psiquiatra, deve levar o nome da medicação, é importante anotar também as dosagens e levar para a equipe saber o que aquela pessoa está tomando, até porque não pode haver uma quebra brusca da medicação, né, gente? Nós estamos falando de medicação que mexe com o sistema nervoso, né? Então, a gente não pode simplesmente tirar uma medicação de um dia para o outro e dar outra medicação. Não sou médica, mas é o que eu imagino que aconteça. Pois bem, nas clínicas, normalmente, eles estipulam horários de visitas, dias de visitas e horários. Normalmente, a família mais integrada, a família que pode estar mais presente, ela vai 2 vezes na clínica. E isso num tempo sem falar de pandemia. Não estou falando agora na época da pandemia. Então, antes, sempre tinha uma reunião para os familiares, normalmente tinha, não em todas as clínicas, mas normalmente as clínicas elas faziam uma reunião para os familiares contarem as suas angústias, as suas dores, como que ela está se sentindo, o que ela sente em relação à pessoa, enfim, desabafar, botar para fora tudo aquilo, né, de tão difícil que ela está vivendo. Essas reuniões normalmente são com psicólogos. Existia também, sim, em determinada clínica, uma reunião do paciente. Nessa primeira que eu falei, só participam os parentes, tá? Existia também uma reunião que participava a família e o paciente. E aí sim, o médico estava presente e um psicólogo. O médico e o psicólogo que atende essa pessoa. Então, aí o paciente podia falar das suas queixas em relação à família, e a família, ao mesmo tempo, podia falar das suas queixas em relação ao paciente. Eu acho isso, assim, excelente, uma forma excelente, mas de acompanhamento. Mas com a pandemia, muita coisa teve que mudar. Por exemplo, essas visitas que eu falei, semanais, que aí, no caso, você iria... levava roupa limpa, levava, algumas clínicas aceitam levar um refrigerante, levar biscoito, levar alguma coisa assim que normalmente eles não têm na clínica. Mas com a pandemia mudou tudo. Colocar os parentes lá dentro, junto com os pacientes, realmente não é uma boa pedida. Hoje em dia, para internar, pelo menos agora, na internação do meu filho,
na última, eles pediram o comprovante, aliás, nas duas últimas, eles pediram o comprovante de vacinação, se a pessoa tomou as 2 doses do calendário, se ela está imunizada. Por quê? Para evitar contaminação lá dentro da clínica, né? Então, e algumas, além disso, ainda fazem o teste para ver se a pessoa tem ou teve Covid. Tem uma série de protocolos que isso depende de clínica para clínica, mas de uma maneira em geral não estão sendo aceitas visitas. Cigarro. Muita gente, eu acho que pensa assim, gente, mas como que eles permitem cigarro no estabelecimento desse? Como que numa clínica a pessoa pode ir, fumar e tudo? Gente, o cigarro, muitas pessoas, e não precisa ter um problema, uma questão mental, muitas pessoas usam o cigarro como uma fuga, uma saída para suas angústias. O cigarro, o cigarro não é só a nicotina em si que dá prazer, não é muito mais além disso. Porque se fosse assim, você substituía a nicotina por um chocolate, por alguma coisa que fosse melhor, mais gostosa, enfim, que chamasse a atenção também. Mas é uma dependência psicológica que não pode ser deixada para trás. Porque você imagine bem, a pessoa psicologicamente ela já não está estável. Ela já não está na melhor época da sua vida. Aí você suspende o cigarro, obriga a pessoa a ser internada, vamos dizer, aqui ela fumava muito e lá de repente parar de fumar, como se fosse aquela bola mágica, né? Que vai dar resultado em tudo. Não, não existe, tá? Então, normalmente as clínicas aceitam cigarro, é a família que leva o cigarro, e no caso, é a família que leva o cigarro, e no caso, a família estipula a quantidade de cigarro que a pessoa vai fumar. Tem famílias que estipulam, sei lá, 3 cigarros por dia, tem famílias que deixam fumar uma carteira inteira, 2 carteiras até, depende da pessoa, da necessidade que a pessoa tem de fumar, tá? E tem também pacientes também que não fumam, e isso é ótimo, né? Porque todos nós sabemos que o cigarro ele faz bastante mal. Mal físico, né? No caso, mal para o pulmão e para a saúde física. Bom, então o cigarro fica por conta da família. As roupas, sim, a família tem que levar roupas. Então, gente, as roupas, em relação às roupas, depende muito da família, né? Depende muito da pessoa, se ela troca muita roupa ou não. Normalmente as meninas, quando são internadas, meninas, mulheres, senhoras, quando eu falo meninas é porque eu chamo todo mundo de menina. É mulher, eu chamo de menina. É menino, eu chamo de menino. É homem, eu chamo de menina. Então, é isso aí, gente. Então, quando eu falar as meninas, não são crianças, exatamente. Então, as meninas gostam mais de levar produtos de higiene, de maquiagem, de beleza, essas coisas. E os meninos não, eles já são mais relaxados quanto a isso. Mas o que pode entrar? Pode entrar roupa, roupa sem aqueles cordões grandes na cintura, tênis sem cadarço, não pode ter cadarço, não pode ter nada assim, cinto, por exemplo, não é permitido dentro das clínicas. Então, o ideal são aquelas calças tipo moletom de elástico na cintura, essas são ideais. Camisas, eu gosto de camiseta, eu acho mais prático, né? Tem clínicas, assim, outra parte, eu sou cheia dos apartes. Tem clínica em que é permitido lavar roupa. Então, aí pode levar sabão em pó, essas coisas, balde. Tem clínicas que não é permitido. Então, assim, isso depende da clínica e depende também da disposição da família. Se a pessoa puder ir sempre, trocar a roupa, levar a roupa limpa e passada, eu considero melhor do que a pessoa mesmo lavar a sua roupa lá.
Porque aí não vai ter como passar, não tem como secar direito, às vezes roupas se perdem, já aconteceu muito disso. Fechando o parêntese agora, essas roupas se perdem, então por isso pode acontecer de roupas se perderem e ficar para trás, ou de ser trocada, eles trocarem entre si roupas, ou emprestarem e não receberem de volta. Então, eu diria que é importante você não levar muitas roupas de marca, roupas caras, roupas que a pessoa gosta muito, porque corre o risco dessas roupas não voltarem. Então, prefira roupas mais simples, de malha mesmo, são excelentes. Bermudas, camisetas, calça comprida. Ah, leva uma roupa de moletom também, uma calça de moletom e um casaco de moletom. Gente, em qualquer época, tá? Esse moletom, porque de repente muda o clima e amanhece um dia super frio, aí no dia seguinte é calor de novo. E se a pessoa não levou nenhuma roupa quente, aí realmente ela vai sentir falta, tá? Outra coisa também, perfume não pode, nada que tenha álcool em sua composição, desodorante, aerosol, esse não pode, só pode aquele desodorante de bolinha. Não pode ser perfume, loção, loção pós-barba, não pode. Barbeador, não pode. Alicate de unha, tesoura, tudo isso. Ou às vezes a clínica não permite, às vezes a clínica permite e fica com a enfermagem, tá? Não fica com a pessoa. Isso depende de cada clínica. Sabonete, levar shampoo, pasta de dente, escova de cabelo, shampoo e condicionador, né? Lógico. E aí as meninas sabem mais o que é que elas usam, né? De maquiagem, de creme, de hidratante, enfim. Eu tô falando mais pro lado dos meninos, porque é o meu caso, o meu menino é um menino, né? Deixa eu ver, outra coisa. Tem algumas clínicas que não fornecem roupa de cama. Eu já caí nessa esparrela. Porque, assim, tantas clínicas forneciam roupa de cama, lençol, toalha, cobertor, travesseiro, que eu não me importei. Simplesmente aconteceu de eu internar o meu filho a penúltima vez e não tomar pé disso. E também não me falaram: olha, dona Leca, a senhora deveria ter trazido o lençol do seu filho, a fronha, etc. Eu não levei. Ele ficou 15 dias dormindo num colchão, sem lençol, sem coberta, sem toalha de banho, se enxugando nas camisetas que ele levou. Não preciso nem dizer, né, o que eu senti. Depois de 15 dias, saber que o meu filho estava dormindo num colchão super usado por outras pessoas, sem lençol, sem travesseiro, enfim, nenhum conforto, sem toalha de banho. Eu fiquei muito chateada, eu chamei a atenção. Aí eles falaram assim: mas consta na lista do... Aí eles falaram assim: mas consta na lista do enxoval. Gente, eu juro para vocês que eu não enxerguei essa lista toda. Eu vi que tinha roupa, tinha um sabonete, mas com essa internação, eu já passei por isso várias vezes, eu não li tintim por tintim, sabe? Mas se bem que nessa clínica foi a primeira vez. E o psicólogo permitiu que a gente conversasse com o nosso filho, e nós conversamos. E aí eu perguntei como estava e tal, e foi daí que surgiu a notícia que ele estava dormindo no colchão puro. Não precisa nem dizer que eu fiquei brava, eu chamei a enfermagem, eu reclamei, eu falei com o psicólogo, eu acho que eu reclamei com todo mundo da clínica. E porque eu achei um absurdo ninguém perceber que isso tinha acontecido, que ele estava dormindo num colchão puro e não avisar a família. Fiquei bastante revoltada. E ele, por sua vez, ainda não tinha autorização de me telefonar, porque nos primeiros dias, realmente, essa autorização demora um pouco. Deixa eu virar aqui mais um pouquinho. Aí. Então,
o que você levar para a clínica é basicamente isso. Gente, dependendo do paciente, se ele já foi internado várias vezes, ele tem suas clínicas de preferência, como é que se diz? Eles dizem aquilo que eles querem, com qual eles já têm sua clínica de preferência, eles sabem como é o atendimento lá, então eles pedem para voltar para a mesma clínica. Eu aconselho, sempre que for possível, siga isso, siga a vontade dele, do paciente, porque é ele que vai estar lá em tratamento. E como eu já falei, depende muito da adesão dele a esse tratamento. E se a pessoa é bem tratada, se ela se sente bem, se ela se sente acolhida, com certeza o resultado vai ser muito melhor do que um local onde ela se sente humilhada, desprezada, deixada de lado. Então, isso é fato. Quanto mais você puder atender à vontade do paciente, melhor. Se você não puder, você explica, porque aí realmente tem outras coisas que impedem a internação e que a gente vai falar. Tem algumas clínicas que a gente passou aqui em Brasília que elas tinham um número X de atendimento social. Tem algumas que atendem pelo SUS, que você consegue que a internação seja paga pelo SUS, e aí, no caso, a família não paga nada. Mas, infelizmente, essas vagas são poucas, não vamos nos enganar e achar que é para todo o público que necessita. Tem também clínicas que fazem descontos grandes, porque aí passa a ser um atendimento social, e aí a clínica cobra o mínimo do mínimo que ela pode cobrar. Tem casos em que nem o SUS e nem o atendimento social, a clínica tem um número X de pacientes que eles atendem totalmente de graça. Isso vai muito de cada dono de clínica, isso vai muito da perspectiva de cada grupo que atua nessas clínicas e que faz parte da direção. Isso depende muito. Inclusive, a gente sabe, né, que tem profissionais de saúde que são muito mais humanos, que são mais acolhedores, que são mais acolhedores, que entendem mais as angústias do paciente e da família. Então, assim, existem profissionais e vale a pena você procurar. Eu já falei em um outro vídeo também, às vezes, as faculdades, elas têm atendimento gratuito em psicologia. Tente todas que existem. Tem várias faculdades, tem a UNB, a Universidade de Brasília, inclusive também, que tem curso de psicologia, tem o CEUB, tem a Unip, tem a Católica, tem várias faculdades de psicologia, e nessas faculdades o acesso é mais facilitado. É um atendimento de qualidade também, porque os alunos, eles são supervisionados de perto pelos professores, pelos mestres, que sabem muito bem o que estão fazendo e sabem qual orientação dá para o seu aluno atender determinado paciente. Então, assim, não fique sem atendimento nenhum. Procure, vá, se informe. Inclusive, se você entrar nessa cadeia de informação, de trocar informações, você fica sabendo de muita coisa, você fica sabendo onde é mais fácil internar, onde se consegue mais vagas, essas coisas todas. Porque, assim, no particular, não é fácil. Tem muitas famílias que deixam um mês, porque só conseguem estar com essa pessoa lá um mês, porque realmente é muito caro. A diária, ela oscila, né, de clínica para clínica, mas ela nunca é menor do que R$ 500.
ou com desconto, 400 e tantos reais. Gente, multiplica isso aí por 30 dias e vejam só o valor, né? Tem clínicas que chegam a 600 reais. Então, depende muito. Como eu já falei, é um atendimento 24 horas, não tem como ser algo muito barato, não tem, é enganação. Se houver, é uma enganação que não dá. Para falar a verdade, eu estou sendo até um pouco irresponsável aqui, porque eu não sei o valor ao certo. Eu não sei, depende muito de clínica para clínica. O que eu falei para vocês é a média das vezes que eu já me informei. Mas isso não quer dizer que são os preços de hoje, de agora. Isso é uma base, só uma base. Eu sinceramente, eu não sei informar o preço da clínica X, cobra isso e tal, e isso e aquilo. Eu estou falando no geral, na média. Com relação aos convênios, existem convênios que já cobram na mensalidade, né? Já cobra a mensalidade do paciente, já é um convênio que cobre, inclusive, internação psiquiátrica. Existem convênios que é o tipo do nosso aqui em casa, que a gente tem um desconto grande, mas a gente arca com uma parte do tratamento. Então, assim, varia muito, muito mesmo. E, enfim, é uma coisa que, infelizmente, nós não temos o nosso SUS ainda plenamente atendendo, ainda plenamente com todos os CAPs que foram planejados, construídos e atendendo, que são os centros de atenção psicossocial, que não tem internação, mas faz um acolhimento importante dos pacientes. Então, tudo isso tem que melhorar, o SUS vai melhorar, eu acredito que o caminho agora é haver uma melhora nesse tipo de atendimento, porque o atendimento da saúde mental, ele evita tantos problemas futuros. Vocês imaginem o tanto de acidentes que podem ser evitados futuramente, de tratamentos que possam ser evitados futuramente. Então, assim, a saúde mental é tudo, gente. Eu considero ela muito importante. Ela é tão importante quanto a saúde física. Isso, eu acho que o que eu tinha para falar para vocês. Depende muito do paciente, depende muito da forma como ele é acolhido, da forma como ele é tratado, tá? Você, enquanto familiar, fique atento a isso, seja solidário. Quando você for visitar, quando for possível evitar, quando for possível visitar, não leve muitos problemas, isso sou eu que estou dizendo, não leve muitos problemas daqui de fora, não, procura mantê-lo assim mais centrado naquilo que ele está vivendo lá, nas coisas. Claro, você dá notícia, tem notícias que são importantes, infelizmente devem ser passadas, notícias tristes que têm que ser passadas, violência, assassinato, evite levar isso, porque tem pessoas que reagem muito mal, isso as deixam mais ansiosas e elas ficam mais preocupadas, e aí o tratamento acaba ficando emperrado. Então, é isso, procure levar as melhores notícias, procure dizer que você confia nela, procure dizer que você a ama muito, que essa pessoa é muito importante para você. Se não fosse importante, você não estaria ali, você não teria ido visitá-la, ou não teria conversado com ela pelo telefone, né, em tempos de pandemia. Enfim, seja o mais solidário, o mais acolhedor, procure transmitir o máximo de energia positiva que você puder. E é isso. Seguir em frente e pedir que tudo aconteça da melhor forma possível. Uma coisa que eu lembrei, gente, que eu não posso deixar de falar: a religião. Tem clínicas que puxam muito para a religião, que as reuniões terapêuticas são basicamente assim,
para tratar de religião, para falar a visão da religião tal, que essa religião pode salvar uma pessoa, que essa religião salva, que Deus tudo vai fazer e vai salvar e tudo vai dar certo. Gente, por favor, a psicologia, a medicina são ciências, elas trabalham com a ciência. A visão delas é baseada em experimentos, em pesquisas, em coisas que já aconteceram lá no passado. Claro que orar, a pessoa ter a sua crença é bom, a crença conforta a gente, dá um conforto, aquela hora que tá tão difícil, aí você faz uma prece, você se sente assim, até mais calmo, mas isso varia de pessoa para pessoa. Uma clínica não pode impor uma religião, uma clínica não pode tentar mudar a religião da pessoa. Se a pessoa acredita numa coisa, tentar fazer com que ela acredite em outra, obrigar que a pessoa participe de reuniões religiosas, não. Nada disso é certo, nada disso é ético. Não existe isso. Então, se você já no acolhimento souber que a clínica puxa muito para determinada religião, já avise que o seu paciente não é dessa determinada, o seu determinado parente não é dessa corrente religiosa e que ele tem direito de ter a sua própria religião, tá? Seja ela qual for. No Brasil, nós temos, ainda bem, graças a Deus, a liberdade religiosa, e isso é muito importante. Cada um pode crer no que acredita ou pode não crer em nada. E nós temos que respeitar, né? De que adianta você ter uma pessoa do seu lado, na sua igreja, do seu lado, fingindo que está orando, mas não está acreditando em nada daquilo. Eu imagino que não seja bom. Então, todo mundo tem que frequentar e tem que estar perto das pessoas que coadunam ali do mesmo propósito. Se é uma reunião religiosa, a pessoa tem que ter liberdade de participar ou não. E se é uma terapia comunitária, o profissional tem que organizar essa terapia, ele tem obrigação de agir de uma forma científica, usando o que ele aprendeu na faculdade, na universidade, sem tender para nenhuma crença ou nenhuma religião. A psicologia, ela não tem religião. A psicologia é uma ciência. E uma ciência muito firme em seus propósitos, assim como a medicina. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Dessa vez chega, não vou enrolar mais vocês. Eu vou só agradecer muito. São 2 vídeos que eu achei muito importante ter gravado. Obrigada à pessoa que me pediu para gravar esse vídeo. Você sabe que é você. Então, eu agradeço muito, de coração. Participem, sim, façam seus comentários, que da mesma forma eu posso gravar outros vídeos sem dizer quem é você. Aliás, nesse canal, a gente não precisa usar o nome de ninguém para nada. A gente só precisa falar dos nossos sentimentos e daquilo que tanto nos angustia. Tá certo? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.